Bom, só para a gente entender a história, se você lembrar um pouquinho, você tem aí, desde o capítulo 1, você tem os apóstolos reunidos em Jerusalém, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, e aqui no capítulo 1, o Senhor os abençoa, os deixa, e diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles recebessem o Consolador, como Jesus já havia ensinado lá no Evangelho de João, capítulo 16, que ele iria para o Pai, e junto do Pai, eles enviariam o Consolador, o Espírito Santo. Ele guiaria estes servos do Senhor, ele guiaria os discípulos de Cristo, ele guiaria os apóstolos, para que eles andassem na verdade, para que eles lembrassem o que eles deveriam falar, para que eles tivessem poder e intrepidez para anunciar o que eles precisariam anunciar. E então o Senhor Jesus, no capítulo 1, é descrito aqui por Lucas como o Senhor ascendendo aos céus, e imediatamente os discípulos têm que cumprir a missão imediata que Deus lhes deu, que era que eles deveriam se dirigir a Jerusalém, ficassem lá em oração, até que do alto eles fossem revestidos e recebessem o poder e a habitação do Espírito Santo. Isso acontece no capítulo 2. Nessa descida do Espírito Santo, estes homens simples, estes homens muitas vezes amedrontados e acovardados diante das perseguições que eles sofreram junto com Jesus, aqui no capítulo 2 acontece uma transformação veemente na vida deles, e de homens muitas vezes amedrontados, fugindo das crises, passam a ser homens corajosamente usados e ousados no poder do Espírito Santo de Deus. Pedro, por exemplo, prega um sermão, nós meditamos sobre esse sermão alguns dias atrás aqui, prega um sermão, e no final deste sermão, depois de dizer todas essas verdades preciosas da palavra de Deus, apontando Cristo como centro, quando ele termina essa pregação, o texto diz que naquele dia, por causa dessa mensagem, cerca de 3.000 pessoas foram acrescidas à igreja do Senhor Jesus. Essa jovem igreja já nasceu com cerca de 3.500 membros, porque nós tínhamos de seguidores de Jesus, um grupo de discípulos junto com os apóstolos, de aproximadamente umas 500 pessoas. E então essa igreja que nasce, ela nasce na pujança do Espírito Santo de Deus, cheia de poder, fundamentada na verdade, verdade essa que tinha sido recebida por Cristo e recebida também pelos escritos do Antigo Testamento. Estes apóstolos, esses discípulos, terminam aqui o capítulo 2 com essa grande igreja, vivendo uma comunidade que era tão nova, que eles não tinham templo, eles não tinham institucionalizado nada, eles não tinham estatuto, eles não tinham um conselho deliberativo da igreja, isso tudo teve que ser construído a partir daí, mas essa igreja começou, e começou muito bem, fundamentada na palavra de Deus, vivendo aqueles irmãos em comunhão, servindo ao Senhor e dando testemunho de Cristo todos os dias, convivendo diariamente, sem abandonar a velha igreja, indo ao templo fazer as suas orações. Quando nós entramos pelo capítulo 3, nós não sabemos quanto tempo se passa, mas nós encontramos aqui os servos do Senhor, Pedro e João, subindo ao templo para adorar. E nessa subida ao templo, nessa vez que eles estavam subindo, eles se depararam com um coxo que estava lá há muito tempo, que diariamente ia para lá para pedir esmolas, e nesse dia aqui, cheios do poder de Deus, eles olham para aquele homem e dizem para ele: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E Lucas diz, e Lucas usa uma linguagem médica, porque ele é médico, ele diz que naquele mesmo momento se firmaram os seus artelhos, que significa os seus tendões se firmaram naquela hora. Esse homem se levantou, mas ele não se contentou em se levantar, ele se levantou e entrou para dentro do templo, pulando e saltando e dando brado, agradecendo ao Senhor pelo que ele tinha feito. Imediatamente a atenção das pessoas que estavam no átrio do templo, nos corredores, antes da entrada para dentro do lugar onde eles faziam suas orações, a atenção das pessoas se voltou para Pedro e João. Quando a atenção deles se voltou para Pedro e João imediatamente começam a pregar. Mas eles começam exatamente pregando, dizendo: não fomos nós que fizemos isso, nós não temos poder. Quem fez isso foi o Senhor Jesus, que está ressurreto, Ele está vivo, e no nome dEle nós fizemos essas coisas. Foi o poder de Cristo. E as pessoas imediatamente se voltaram para aquilo e começaram a se alimentar das palavras de Pedro e de João, e eles começaram a pregar ali dentro do centro de culto judaico. E no meio daquele alvoroço, obviamente as autoridades judaicas se deram conta do que estava acontecendo,
E os líderes do Sinédrio mandaram chamar Pedro e João. Chamaram os dois e passaram um sabão nos dois. Falaram que eles deveriam de parar com aquilo que eles estavam fazendo, que eles deveriam parar de falar de Jesus, que eles deveriam parar de ensinar sobre esta seita, que é o que eles achavam que o cristianismo era, uma seita. Eles deveriam parar com isso, senão eles seriam perseguidos e eles seriam mortos. Depois de serem sabatinados e de serem bastante ameaçados, eles saem dali da presença desses líderes do Sinédrio e eles procuram os irmãos da igreja. Eles reúnem o povo da igreja e, reunindo esse povo, eles contam tudo o que lhes tinha acontecido. E imediatamente após contar, essa igreja se une em oração. E essa igreja em oração, ela apresenta para nós características que devem servir para nortear e para referenciar o que nós somos como igreja hoje. E então é nesse ponto que nós podemos aprender essas lições dessa igreja jovem para nós hoje. E a primeira dessas lições, nós podemos encontrar já de cara aí, quando eles começam a orar. Vejam que o que os motivou aquele momento de oração. Versículo 24 diz: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. E aí começa a oração deles. Mas eu gostaria que você olhasse também o versículo 29, que é a petição que eles vão fazer. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A primeira lição dessa igreja para nós é que uma igreja deve ter senso de propósito. Seja uma congregação ou seja você individualmente, uma igreja necessariamente precisa ter senso de propósito, saber por que eu existo, saber por que eu estou aqui. E é exatamente isso que essa igreja está demonstrando para nós, pelo que eles existiam. Eles não foram criados, essa igreja não começou para se tornar mais uma opção religiosa lá em Jerusalém naqueles dias. Essa igreja não começou para ser um clube onde as pessoas podiam fazer amigos e podiam conviver com estes amigos numa certa ilha dentro daquela sociedade. Essa igreja não surgiu para fazer tratados teológicos. Essa igreja não surgiu para fazer publicidade com o nome de Jesus. Essa igreja surgiu de uma missão que o próprio Senhor Jesus deu. Ele inicia essa missão e diz que quem vai dar continuidade a essa missão são estes homens, através de uma comunidade, através de uma igreja que eles foram chamados para compor, da qual o próprio Senhor Jesus é o cabeça. Quando Jesus concede aos discípulos a grande comissão que é para todos nós, lá em Mateus 28, ele diz para aqueles discípulos que eles deveriam ir pelo mundo e deveriam anunciar, eles deveriam falar, eles deveriam mostrar Cristo ao mundo, pregando para todos, e então batizando aqueles que crescem e ensinando-os a guardar tudo o que Jesus havia dito aos apóstolos. Esse é o propósito da igreja: dar testemunho a respeito de Cristo, fazer com que os sacramentos ordenados pelo próprio Senhor Jesus se cumpram na vida daqueles que creem, e gastar todos os seus esforços ao longo de todos os anos para discipular e ensinar essas pessoas que creem todas as palavras que foram recebidas de Jesus. Esse é o propósito da igreja, esse é o propósito da existência daquela jovem igreja. E então, quando eles são ameaçados e pressionados pela liderança do Sinédrio, que eles não podiam fazer o que Deus lhes deu como missão, eles se reúnem e eles começam a orar e pedir a Deus, porque o único motivo pelo qual eles existiam estava sendo ameaçado por conta daquela religião, daqueles religiosos daquele dia que tentavam impedi-los de fazer isso. E eu pergunto a você, você é uma igreja individualmente, e eu pergunto a todos nós, que nós somos uma igreja na nossa coletividade, qual é o nosso senso de propósito? Para que nós existimos? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta dura, mas é uma pergunta inescapável. Por que você é igreja? Para escapar do inferno? Por que nós somos igreja? Porque se nós não entendermos o porquê que nós somos igreja, nós não entendemos também por que a gente vem aqui. A gente fica vindo aqui somente para cumprir uma agenda que a gente nem sabe por que existe. Ah não, porque Deus precisa. Não, Deus não precisa.
Ah, porque eu preciso? É claro que eu preciso de Deus, mas eu não preciso de Deus só no domingo. Eu preciso de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, de manhã, de tarde, de noite. E se o motivo de vir à igreja é por precisar de Deus, então eu tinha que vir à igreja todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Porque a gente continua precisando de Deus quando a gente sai daqui. Por que nós nos reunimos como igreja? Nós nos reunimos como igreja porque Deus nos deu um propósito, Deus nos deu uma missão, e Deus nos fez igreja para que esse propósito se consolide na nossa vida, para que o poder de Cristo seja manifestado através da igreja, e alcance as pessoas nesse mundo. Por que Deus me fez igreja individualmente? Para me dar uma vida boa, para me dar todas as coisas que eu vou pedir no nome de Cristo Jesus, e Ele vai me dar. Foi para isso. Por que Jesus me fez igreja? Jesus te fez igreja, e Jesus me fez a igreja com um propósito, e o propósito é anunciar e servir e adorar o nome do Senhor Jesus em toda a terra. É por isso que nós somos igreja. E então aquela igreja jovem nos faz lembrar de qual é a nossa missão, nos faz lembrar de qual é o senso de propósito que deve estar na nossa vida. E infelizmente, irmãos, apesar de termos 159 anos de história, nós estamos vivendo um momento da igreja em que parece que a igreja perdeu o senso de propósito. E é duro dizer isso, mas é verdade. Nós vimos crentes, membros da igreja, nós vimos conselhos, membros de concílios, nós vimos concílios que são, aliás, nós vimos sínodos e nós vimos supremos concílios, onde o assunto principal não é como nós vamos ganhar o mundo evangelizando as pessoas, como nós vamos testemunhar de Cristo, mas os assuntos são os assuntos mais diversos. O assunto é se as mulheres vão pregar ou não vão pregar. Os assuntos são os assuntos mais diversos, e incomoda, porque a gente também não pode chegar lá na frente e tentar brigar contra tudo, contra todos, numa atitude donquixotesca, porque isso não vai resolver o problema. Porque o grande problema é que nós perdemos o senso de propósito. Nós sentamos para discutir coisas absurdas, discutir que tipo de pronunciamento o pastor vai fazer no Facebook ou não vai fazer, se ele pode ou não pode fazer. Nós sentamos para discutir se presbítero pode pregar ou presbítero não pode pregar. Eu gostaria que todos os meus presbíteros pregassem. E vou dizer para vocês, tem boas pregadoras aqui na igreja. Talvez mulheres que preguem até melhor do que os homens. Qual que é o senso de propósito da igreja? A igreja existe para dar testemunho de Cristo ao mundo. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Você foi chamado para ser igreja, para fazer isso. Nós somos chamados para ser igreja, é isso. Nós não fomos chamados para levantar uma bandeira denominacional e brigarmos entre nós mesmos com unhas e dentes por causa das nossas bandeiras denominacionais. Nós fazemos parte do mesmo reino de Deus, mas você já imaginou uma reunião entre todos os líderes das igrejas evangélicas de Itapeva? Como é que seria essa reunião? A primeira briga seria: onde vai ser? Não, porque se for no templo da igreja presbiteriana central, não pode. Ou se for no templo da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus eu não vou. Vou mandar o pastor Daniel lá. Não é assim que a gente faz? Quem vai ser o pianista? Já que o Josmar deu uma risadinha ali. Quem vai ser o pianista? Vai ser o regente da orquestra, que eu acho que é da Assembleia de Deus, ou vai ser o Josmar, que é da presbiteriana? A gente briga por coisas tão tolas, mas a gente briga por causa de falta de senso de propósito. Por que nós somos igreja? Para brigarmos por causa das nossas diferenças denominacionais? Não, Deus não nos chamou para ser igreja por causa disso. Deus nos chamou para ser igreja para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E aquela igreja se reuniu para orar, porque os apóstolos Pedro e João chegaram lá e falaram: eles estão querendo impedir a gente de falar de Jesus. Eles estão querendo impedir a gente de orar em nome de Jesus. Eles estão querendo impedir a gente de ser igreja. Então o que o povo fez? Então vamos orar, porque a única coisa que não pode acontecer é a gente perder a nossa missão. A gente pode perder templo, a gente nem precisa do templo, a gente pode perder o nosso estatuto, a gente pode perder um monte de coisa, mas a gente não pode perder o nosso propósito, a nossa missão. É isso que essa igreja está fazendo. Essa igreja tem senso de propósito, irmãos. Aqueles cristãos sabiam muito bem, na mente deles eles sabiam qual era a missão deles.
A missão do Senhor para nós é dar testemunho de Jesus. É para isso que nós somos crentes. É para isso que nós somos igreja. É por isso que você está respirando agora. Porque Deus está nos dando tempo de sermos servos dele, testemunharmos o amor de Jesus, para que aqueles que estão perdidos ouçam. Segundo lugar, quando nós olhamos para esta oração, e aí você vai ver que a partir do versículo 24, quando eles começam a oração, eles começam a falar de coisas profundas de Deus, e aqui é o lugar da teologia. Eles começam chamando de Deus de soberano, tu soberano Senhor, e daí passam para os atos da criação. Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles tinham uma teologia a respeito da criação maravilhosa, fantástica. Eles acreditavam que Deus era soberano, e é. Eles criam que Deus tinha criado todas as coisas. E aí vejam mais. Tudo que neles há, que disseste por intermédio. Eles criam que Deus se revelava. Eles acreditavam que Deus falava por meio de homens, mas quem falava na realidade era o Espírito Santo, porque eles dizem que o Senhor falou por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai. E aí ele vai citar o Salmo 2. E aí eles vão citar o Antigo Testamento. Veja que igreja bem fundamentada. É uma igreja que tem boa doutrina, é uma igreja que usa a palavra de Deus para fundamentar a sua doutrina. Eles citam o Antigo Testamento, citam o Salmo 2, e lá no Salmo 2 eles vão citar uma profecia dita por Davi. Davi não é só poeta, Davi também é profeta. E Davi profetiza a respeito do que iria acontecer com quem? Com Jesus, com o servo do Senhor, com o santo servo de Deus, que é Jesus Cristo. E o que Davi profetizou a respeito de Jesus? Ele profetizou que os povos se enfurecem, os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. E ele coloca numa forma de pergunta, mas o que ele está dizendo é isso: por que esses povos e esses gentios e esses povos todos imaginaram essas coisas vãs? Se perderam nos seus pensamentos e se voltaram contra o único que lhes queria fazer bem. Versículo 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: o povo do mundo ficou maluco, o povo do mundo se voltou contra Deus e contra o seu ungido. Isso está lá no Salmo 2. E aí eles vão para a interpretação do seu tempo. Na interpretação do seu tempo eles vão dizer: porque verdadeiramente aconteceu isso aqui. Porque Pôncio Pilatos, juntamente com Herodes, e juntamente com gentios e com judeus, se ajuntaram contra o santo servo do Senhor, Jesus Cristo. E eles fizeram que a boa mão do Senhor havia predeterminado para que acontecesse com o seu próprio Filho. Essa igreja é uma igreja que tem o que é fundamental para toda a igreja do Senhor, de todas as épocas. Essa igreja, além de ter senso de propósito, essa igreja tem um firme fundamento alicerçado na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão, os próprios cristãos estão brigando entre si. Por quê? Porque uns são os calvinistas, outros são os arminianos, outro é o calvinista de 3 pontos, de 4 pontos e por aí vai. Aí tem o outro que é o pentecostal que segue Finney. O outro é o neopentecostal que segue o homem lá da Universal. Aí tem a turma mais nova, neopentecostal, que segue o chapeludo. E aí a gente seguindo todo mundo, mas você não encontra quem está seguindo Jesus. O Senhor te chamou para ser igreja e para ser uma igreja fundamentada sobre a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus que tem poder para tocar o coração dos homens. É ela que é usada pelo Espírito Santo de Deus para nos demover da nossa vida de pecado e nos fazer sentir arrependimento por aquilo que fazemos de errado e nos direcionar novamente na direção que nós nunca deveríamos ter perdido. Essa igreja aqui, quando ela ora e ela põe a teologia dela. Ela não põe a teologia no discurso do púlpito. Ela usa a teologia dela para orar. E na oração ela é profundamente teológica. Mas essa teologia é citada através
da Bíblia e não através de proposições sistemáticas, teológicas. É citado através da Bíblia. Ó soberano Senhor, o Senhor fez o céu e a terra. Nós temos a tua palavra que nos confirma isso. O Senhor falou por intermédio de Davi e cita Davi. Veja que bênção isso. E eu pergunto a você, como anda a sua igreja particularmente? Você tem alimentado a sua igreja com a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você lê o Salmo 1, você tem logo de cara no 2º versículo, que aquele que teme a Deus, o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. E você pode andar pelas páginas da Escritura e você vai ver que todas aquelas pessoas que enchem o coração e se alimentam com a palavra de Deus, elas têm uma vida mudada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Hoje pela manhã, falando aos pais, nós estudamos o texto lá de Jairo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E lembra que eu falei para vocês? Jairo naquela caminhada com Jesus, ele começou a alimentar o coração com o quê? Com as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus são palavras que alimentam o nosso coração com fé, com esperança, com poder e com amor. As palavras de Jesus não são as palavras de Calvino, de Armínios ou de Finney, por mais que alguns deles tenham acertado e acertado muito, mas eles falaram aquilo que eles encontraram na palavra de Deus. Você não precisa terceirizar a sua fé, você não precisa terceirizar a sua experiência com Deus, você pode ir direto à fonte. Uma igreja, como aquela igreja jovem lá de Atos 4, é uma igreja que nos ensina que uma boa igreja é uma igreja fundamentada sobre a palavra de Deus. É esse o fundamento que nós queremos, que nós precisamos. Por último, quando a gente olha para aquela igreja, especialmente no meio da sua oração, nós vamos encontrar uma terceira lição que é fundamental para qualquer igreja em qualquer época. Uma igreja deve suplicar poder ao Senhor para enfrentar as circunstâncias. Veja algo curioso que acontece nessa situação aqui. Eles não oram a Deus pedindo para Deus mudar a circunstância. Vejam só, eles não oram pedindo a Deus, Senhor, faça com que eles não nos persigam. Senhor, mata essa turma que está querendo perseguir a gente. Senhor, devolve em dobro as ameaças que eles estão nos fazendo. Senhor, vinga a nossa causa, vinga a igreja do Senhor. Eles não fazem essa oração. Qual a oração que eles fazem? Eles começam esse discurso, que é um discurso fundamentado nas Escrituras, dizendo que Deus é soberano, que Ele criou todas as coisas, que tudo o que acontece já foi anunciado por Ele no passado, que tudo o que acontece, acontece segundo os desígnios de Deus, segundo aquilo que Deus predeterminou para acontecer. Eles citam tudo isso para chegar no versículo 29 e fazer o seu pedido. E o pedido deles qual que é? Não é que Deus mude a circunstância. O pedido deles, vamos ler todos juntos, leiam aí, vamos comigo, versículo 29, juntos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O que eles pediram a Deus? Eles pediram a Deus poder, para que eles pudessem cumprir a sua missão, apesar das ameaças que eles estavam sofrendo. Essa igreja jovem está nos ensinando que ao invés de nós nos preocuparmos em tentar de alguma maneira mudar as circunstâncias, algo que nós não vamos conseguir, nós devíamos sim orar diante das circunstâncias ameaçadoras e pedir a Deus, Senhor, concede poder à tua igreja. Nós não combinamos, eu e o pastor Daniel, eu pedi para ele dirigir a liturgia, mas os dois textos que ele leu, o texto de Efésios capítulo 2 e depois o texto de Efésios capítulo 3, eles falam precisamente sobre isso, sobre o poder de Cristo atuando na vida da igreja. Abra lá comigo, Efésios capítulo 2. Vejam lá o que o Senhor está falando à igreja através do apóstolo Paulo. Capítulo 2, eu quero que você continue comigo aí, a partir do versículo 18, capítulo 1, a partir do versículo 18.
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos teus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ele está falando do poder de Deus sobre todas as coisas, autoridade sobre tudo, e ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o que? Veja o versículo 23, a qual é o seu corpo, vamos junto? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que é a igreja? Jesus Cristo é o cabeça, ele tem todo o poder, e a igreja é o corpo da plenitude do poder de Deus. Já parou para pensar o que é isso? Isso é o mesmo que Jesus disse quando ele falou para os apóstolos: em meu nome vocês não apenas farão o que eu faço, mas vocês farão coisas ainda maiores. Porque essa autoridade de Cristo Jesus, ele concede à igreja com poder no Espírito Santo, para que a igreja realize a sua obra. Irmãos, percebem o quanto a gente se acovarda diante do mundo? Deus nos encheu com o poder dele, Deus nos concede o seu Santo Espírito, e nós fazemos o quê? A gente fica fazendo qualquer outra coisa, menos cumprir a nossa missão. Mas o que você precisa para cumprir a missão é poder de Deus. A gente tem a mania de dizer assim: olha, quando Deus me der um trabalho melhor, vai sobrar tempo e eu vou poder dar testemunho de Jesus. A gente fala assim: olha, quando eu resolver meus problemas familiares, aí vai sobrar mais tempo para eu servir ao Senhor, lá na SAF, lá na UPH, lá na UMP, lá na UBA. A gente fala: olha, quando Deus me curar dessa enfermidade, terminar meu tratamento, eu vou dedicar mais tempo à igreja. Vocês já perceberam que a gente fica o tempo inteiro esperando que o Senhor mude a circunstância para a gente fazer? E o que essa igreja fazia é exatamente o contrário. Essa igreja não está preocupada com a circunstância, ela está preocupada com o seguinte: Senhor, nós precisamos de poder, para no meio dessas circunstâncias a gente dar testemunho do Senhor com intrepidez. É isso que essa igreja faz. Irmãos, é isso que nós precisamos. A gente tem que parar de ficar lutando contra a circunstância, e a gente precisa, em oração, clamar ao Senhor que Ele nos encha do poder, que Ele nos encha do poder do seu Espírito. Ou você acha que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para quê? Para você ter um argumento teológico e falar: olha, eu tenho o penhor do Espírito no meu coração. Tem mesmo, que Paulo diz. Mas é só para isso que o Espírito Santo está dentro de nós? Se é só para isso, por que Paulo diz: enchei-vos do Espírito? Se é só para isso, por que essa igreja está orando e está pedindo para que Deus encha de poder e intrepidez? Ah, eu preciso do Espírito Santo para falar em outra língua. Não, você precisa do Espírito Santo para poder falar na língua do seu povo o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que a gente precisa. Porque nós conhecemos o Evangelho, mas a gente não fala em português, em claro e bom tom, para quem mora do lado da casa da gente. Então nosso problema não é com língua, nosso problema é com o quê? Com falta de coragem. E é isso que essa igreja está pedindo: Senhor, não deixa que as ameaças deles coloquem medo no nosso coração, mas ao invés do medo, coloca no nosso coração intrepidez para a gente falar do Evangelho. É isso que aquela igreja jovem tem para ensinar para nós, e é isso que nós precisamos aprender com aquela igreja jovem. O que Paulo pedia pelas igrejas que ele plantava? Pelos crentes que ele conhecia? Ele pedia a Deus que Deus desse poder. Sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Por que o Espírito Santo está dentro de você? É porque através do Espírito Santo nós somos fortalecidos com poder. Eu falo: mas pastor, mas presbiteriano acredita nesse negócio? Claro, gente, porque nós acreditamos na Bíblia, isso é Bíblia. Não é para fazer emocionalismo, porque emocionalismo não cura, emocionalismo não anuncia Evangelho. Isso daqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria. Porque para um homem, para uma mulher dar testemunho de Jesus, precisa estar cheio do Espírito Santo.
Para dar testemunho com intrepidez, precisa estar cheio do poder de Deus, que nos é concedido internamente pelo Espírito Santo. Vamos continuar na oração de Paulo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquela igreja não tinha nem Paulo ainda, mas ela já sabia disso, que ela precisava de poder. Eu não sei quando foi a última vez que você orou e pediu para o Senhor poder, mas é essa oração que nós precisamos fazer todo dia. Aquela igreja demonstrou que ela confiava no governo soberano de Deus. Aquela igreja demonstrou que ela dependia de capacitação divina para cumprir a sua missão. Aquela igreja pedia poder para testemunhar. Irmãos, não há nada de errado em nós virmos aqui, dobrarmos o nosso joelho e orarmos falando alto, e orarmos pedindo ao Senhor que Ele nos encha de poder. A gente não pode dar escândalo, porque escândalo nunca é bom. Mas a gente pode sim rasgar o coração diante de Deus, chorar diante de Deus. Se o que a gente estiver fazendo for verdadeiro e autêntico, ninguém vai se incomodar. E a gente deve pedir que o Senhor nos encha com poder. A igreja presbiteriana em muitos lugares está vazia. E eu andei por vários lugares aí esses dias. Em muitos lugares está vazia, por quê? Porque nós nos tornamos cristãos apáticos, fracos, com anemia espiritual, porque a gente não ora, não pede poder, porque a gente não lê a Bíblia para ter o alicerce, e porque a gente não tem senso de propósito. Percebe? Então eu pedi ao Senhor que nessa noite eu pudesse falar algo que servisse para o meu coração, mas que servisse para o seu coração também, que servisse para a nossa igreja. E está aqui 3 lições de uma igreja jovem para uma igreja velha. E as lições são bem simples e bem claras. Toda igreja precisa de senso de propósito. Você tem um. Toda igreja precisa estar alicerçada sobre o firme fundamento da palavra de Deus. Você está? E toda igreja precisa não que Deus mude as circunstâncias, mas que Deus conceda poder para que a gente enfrente as circunstâncias.